O que você está fazendo com tudo aquilo que você aprende? Hoje nós vamos falar sobre colocar as coisas em prática. E parece que é óbvio, mas é uma necessidade. Quando a gente ouvir alguma coisa, quando a gente aprender alguma coisa, seja na nossa profissão, seja nas nossas vidas em geral, a gente deve colocar em prática. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal War Life. A gente criou esse canal com o intuito de ensinar tudo aquilo que a gente tem aprendido em nossas vidas e nós queremos transmitir para vocês. Então vamos falar sobre esse negócio de colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Tem um texto na Bíblia que diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse texto está dizendo que quando a gente ouvir uma palavra, quando a gente aprende algo, a gente deve colocar em prática. E se a gente não está praticando isso, diz que a gente está se enganando a nós mesmos. A gente não gosta de forma nenhuma de ser enganado, mas quando a gente aprende algo, a gente não está colocando em prática, a gente está se enganando a nós mesmos. Em todas as áreas, na nossa profissão, se a gente está aprendendo algo, a gente não está colocando em prática, a gente está se enganando a nós mesmos. A gente na nossa cabeça está achando, eu sei fazer isso. Quando na verdade a gente não está sabendo. A gente está deixando de evoluir muitas vezes porque a gente não está colocando em prática. Isso que está falando ali. Que é para nós sermos praticantes, não somente ouvintes, não para a gente ficar ouvindo. A gente vai passar a vida inteira ouvindo vários assuntos, a gente vai passar a vida inteira ouvindo um monte de coisa, mas se a gente não colocar em prática, isso não vai adiantar de nada. A gente não vai conseguir dirigir um carro simplesmente ouvindo falar que você tem que apertar a embreagem, você tem que colocar a marcha, você tem que fazer determinada coisa. Você vai aprender com a prática, a gente vai melhorar com a prática. Tudo aquilo que nós ouvirmos, a gente deve colocar em prática. Tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente acha que é bom para as nossas vidas, a gente deve colocar em prática. Vamos continuar falando sobre isso, de praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Vou dar um exemplo para vocês, atividade física. Eu creio que todos nós sabemos que em algum momento que a gente tem que fazer algum tipo de atividade física. Seja uma caminhada, seja um exercício dentro de casa, que hoje em dia tem vários vídeos que ensinam a gente a fazer atividades leves, atividades mais pesadas, enfim. A gente sabe que precisa fazer algum tipo de atividade. E por que, mesmo sabendo, a gente não coloca em prática isso? A gente não vai fazer. Esse é o detalhe. A gente sabe que tem que fazer, mas daí a gente não faz. Outro exemplo, nossa vida financeira. Eu tô todo endividado. O que eu tenho que fazer para deixar de ser endividado? Eu tenho que organizar minhas finanças. A regra principal de finança, eu acho que qualquer um que ensina sobre finança vai concordar, é que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Então, no fim das contas, acho que a gente até sabe o que tem que fazer. Mas tem o contexto, mas tem isso, é complicado, a família é grande, vivo de aluguel, o salário mínimo. Eu entendo todas essas circunstâncias, eu entendo tudo isso. Mas algo a gente precisa fazer, então a gente precisa se mexer nesse sentido. A gente precisa buscar a gastar menos do que o que a gente ganha, para a gente começar a se organizar em nossas vidas. Tem várias formas de a gente conseguir pagar as dívidas, enfim, mas não necessariamente que eu vou ensinar aqui como que você vai sair das dívidas. Mas o que eu estou ensinando é o seguinte: a gente sabe o que deve fazer, e provavelmente a gente sabe sim o que deve fazer, e a gente agora tem que colocar em prática. A gente vai ter que praticar isso. Então agora a gente vai pôr a mão na massa e vai fazer. Mais um exemplo sobre estudar. A gente sabe que precisa estudar, e não somente estudar só para passar nas provas, porque isso é muito fácil. A gente estuda um dia antes, a gente estuda o mais em cima possível do horário de uma prova, e daí a gente vai lá, tira a nota máxima, e a gente obtém a nota e não aprendeu nada. É o que acontece na maioria das vezes. A gente sabe que tem que estudar. A gente sabe que quanto mais rápido a gente estudar, que a gente não deixar as coisas para a última hora, vai ser melhor para os nossos estudos, vai ser melhor para a nossa vida. A gente sabe o que tem que fazer. Então a gente vai ver por que é tão importante. Por que é tão importante a gente colocar as coisas em prática? A gente aprendeu alguma coisa, a gente sabe que precisa estudar, então vamos colocar em prática e vamos fazer. Então beleza, eu falei que é importante a gente praticar. Eu falei 3 exemplos aqui de coisas que a gente sabe na nossa vida e que a gente precisa fazer. Tá, mas e daí? Tem algum passo prático pra gente começar? É engraçado, né? Passo prático para começar a praticar. Nada a ver esse negócio. Eu vou deixar 3 passos aqui pra gente, ao aprendermos alguma coisa, a gente colocar em prática. 3 passos que vão nos ajudar a gente praticar tudo aquilo que a gente precisa. A gente fazer tudo aquilo que a gente precisa. Primeiro, entenda que é necessário, entenda a seriedade. Quando a gente vai numa consulta médica, por exemplo, e o médico fala pra gente que a gente tem que deixar de consumir determinado alimento porque aquilo vai ser perigoso para a nossa saúde. Aquilo é muito sério.
E às vezes tem muitas pessoas que brincam com isso. Ah, o médico proibiu de usar pimenta, o médico proibiu de usar um café, e a gente continua usando e acha que o médico está brincando com a gente. Mas não, aquilo é sério. Ele pediu pra gente fazer isso e é pra gente fazer. A gente ouviu do médico que é pra gente fazer aquilo, que é pra gente evitar determinado alimento e é pra gente fazer a atividade física. Então agora a gente vai colocar em prática. Então primeiro, pra gente praticar aquilo que a gente está aprendendo, entenda a seriedade. Entenda como é sério, como que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Segundo, não deixe para depois. A procrastinação, a gente vai deixando. Tem uma expressão que diz empurrando com a barriga. A gente vai jogando para frente, a gente fala, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer depois de amanhã. A gente tem, por exemplo, um mês para se preparar para uma prova e a gente só vai deixando passar. Na última semana que a gente começa a querer estudar para valer e no último dia a gente está desesperado. Por quê? Porque a gente deixou as coisas para depois. A gente não pode fazer isso, de deixar as coisas para a última hora. Quanto mais rápido a gente resolver, mais livre a gente fica para fazer outras coisas. A gente não fica pensando naquilo, a gente não fica preocupado, eu preciso entregar aquilo, eu preciso fazer aquilo e não tá dando nada certo e as coisas estão acumulando. As coisas acumulam geralmente por falta de planejamento e porque a gente deixa as coisas acumularem, a gente deixa as coisas que eram para ser feito agora, a gente deixa para depois. Não deixe para a última hora. Ouviu? Coloca em prática. E a terceira dica para nós nesse vídeo, para a gente colocar as coisas em prática, cada pequeno passo é importante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o valor das pequenas coisas. E está falando exatamente isso. A gente não dá valor para coisas pequenas. A gente não dá valor para poucas coisas que a gente pode fazer e que faz uma grande diferença. Será que a gente acha que caminhar 15 minutos em um determinado período de tempo, será que isso é muito difícil? Ou será que isso é muito grande? Não, a gente pode considerar que até é algo pequeno, mas isso lá na frente vai produzir coisas tão grandes, vai nos ensinar coisas tão grandes. Isso que eu falo lá naquele vídeo, eu vou deixar para vocês assistirem aqui. Mas valorize as pequenas coisas. E mesmo que tenha que começar pequeno, que a gente venha começar pequeno. A gente venha colocar tudo então que a gente está aprendendo, a gente venha colocar em prática. Beleza, pessoal? Então nós falamos aqui sobre colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo e tudo aquilo que nós vamos aprender em nossas vidas, que a gente venha colocar em prática. Vai ser assim quando você ouvir esse vídeo, que se fizer algum sentido para você, que você venha também colocar em prática. Talvez algum exemplo que eu dei aqui se encaixe na sua vida e você vai ouvir sobre isso e agora você vai colocar em prática. Tem muitos outros vídeos aqui no canal em que a gente ensina acerca de vários assuntos que você pode acessar ali, você pode assistir. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas, que a gente venha começar então a praticar tudo aquilo que a gente está ouvindo, que a gente venha colocar a mão na massa, que a gente venha aprender e praticar, colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a cada um de vocês e até mais.